Bom dia, chamo-me António Martins, sou professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, licenciei-me nesta faculdade, doutorei-me na Universidade de Coimbra e neste momento sou professor de Fiscalidade e sou consultor de empresas na área da tributação. Para além disso, sou também consultor do Fundo Monetário Internacional, tendo estado em vários países onde tenho acompanhado algumas mudanças de política fiscal, quer na África, quer na América Latina, e, portanto, vou procurando conciliar uma atividade académica de investigação e de lecionação com uma experiência, quer noutros países, quer em empresas portuguesas de pequena e média e grande dimensão. O livro que eu escolhi para tratar hoje é um livro que se chama Taxing Ourselves, de um dos maiores fiscalistas americanos chamado Joel Slamron, da Universidade do Michigan, e escolhi-o por uma razão. Como professor de fiscalidade, não é fácil encontrar-se no mercado livros de uma área tão especializada e tão técnica que expliquem de uma forma simples e acessível o que é a fiscalidade e, sobretudo, como é que a fiscalidade afeta a vida dos cidadãos. Todos nós nos queixamos do sistema fiscal, todos nós pensamos que o sistema fiscal do nosso país é sempre pior do que o do vizinho do lado. O que este livro, a meu ver, faz muito bem é, numa linguagem acessível para qualquer pessoa, explica quais são os problemas, os dilemas, os falsos mitos que existem sobre o sistema fiscal. Vou dar alguns exemplos. Toda a gente se queixa da complexidade do sistema fiscal, que o sistema fiscal é muito complexo, que a legislação é cada vez mais, etc. O que este livro mostra muito bem é porque é que isso é assim. E a complexidade do sistema fiscal não é culpa de nenhuma entidade estranha ou esquisita, é culpa de nós próprios, isto é, quando os grupos de interesse, quando os cidadãos encaram que o sistema fiscal deve servir para tudo, para subsidiar esta atividade, para incentivar aquela, para criar benefícios, tudo isso torna o sistema fiscal mais complexo. Um outro exemplo, toda a gente fala de justiça fiscal, ou seja, daquela componente da fiscalidade que deve tratar diferentemente o que é diferente e tratar de forma igual o que é igual. Mas quando se pergunta a uma pessoa qual deve ser a taxa máxima de um determinado imposto, as pessoas, perante uma pergunta dessas, normalmente não se apercebem de que isso não tem uma resposta técnica, tem uma resposta que passa por juízos de valor, por juízos éticos, pelo valor que as pessoas atribuem a uma maior, a uma mais ou menos igual distribuição da riqueza. Quando se pergunta às pessoas como é que mudaria o sistema fiscal, não é fácil convencer as pessoas que, ao mudar uma coisa no sistema fiscal, isso vai gerar comportamentos de reação das pessoas que procuram adaptar-se a essa mesma norma. Um outro tema que o livro trata de uma forma muito simples é quais são as razões da fraude. Todas as pessoas se queixam de que existe fraude. E o livro trata de uma forma muito simples as razões económicas, as razões psicológicas, as razões técnicas dessa mesma fraude. Portanto, como numa parte que eu chamaria mais conceptual do livro, qualquer pessoa sem formação em economia ou gestão, o cidadão comum, consegue ler este livro e ficar com uma muito melhor percepção de que a política fiscal é influenciada por fatores que jogam em sentido contrário, isto é, ao mudar uma coisa, geralmente num sentido positivo, eu estou a afetar uma outra com efeitos por vezes nem sequer foram previstos, diria que, para além dos méritos do livro propriamente dito, o contexto fiscal que atualmente se vive em Portugal, onde se tem que fazer escolhas por vezes muito duras, torna a leitura de livros como este, isto é, que não é um livro técnico, se lê bem e mostra os dilemas da política fiscal, uma leitura que eu diria útil a qualquer cidadão que se queira informado. Por fim, o livro discute opções de política fiscal. O que é melhor? Tributar o consumo? Tributar o rendimento em vez de com taxas progressivas, com uma taxa flat, isto é, com uma taxa proporcional? O que é que se deve fazer sobre tributação internacional? Como é que um país pode competir internacionalmente através da alteração das taxas ou outros aspectos da área tributária? Enfim, como toda a gente sabe, são tópicos geralmente discutidos por especialistas em conferências, em livros, em revistas técnicas, e não há, como eu disse, no mundo muitos livros que, como este, de uma forma extremamente simples, deem ao cidadão comum uma perspectiva que lhe permite entender, em primeiro lugar, as dificuldades e os dilemas que se suscitam quando a lei fiscal é alterada e, em segundo lugar, como é que a vida de cada um de nós
é modificada em razão das alterações da fiscalidade. Vive-se neste momento em Portugal o momento em que a variável fiscal volta uma vez mais a ser chamada para o combate à crise, quer com reduções de benefícios, quer com aumentos de taxas, e é muito difícil encontrar sobre isso uma análise, um discurso articulado que seja facilmente compreensível pelas pessoas. Vou dar apenas um último exemplo para terminar. Quando sobe uma taxa de tributação, fica-se com a ideia, bom, sobe-se a taxa, aumenta a receita. Pode não ser assim. Porque o aumento de uma taxa pode levar a que as pessoas passem a praticar mais evasão fiscal, porque é mais compensadora quando as taxas são mais elevadas. O aumento da taxa pode desencorajar as pessoas de trabalhar ou ter uma atividade económica e, portanto, reduz a base tributável. E, portanto, explicar essas diferentes relações entre variáveis de política fiscal de uma forma pedagógica, simples e entendível é, para mim, o grande mérito deste livro.